Boa noite, meus irmãos. Estamos dando início à nossa live nessa noite. Nossa sala de bate-papo. Nós vamos falar um assunto muito interessante nessa noite. Nós vamos falar sobre o retorno do gosto pela teologia clássica. O retorno para as raízes da teologia evangélica. Vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos ter como nosso preletor o pastor Luiz Fernando. Então, aguardo os irmãos para estar vindo conosco nessa noite, para nós participarmos desse estudo que vai ser proveitoso para nós nessa noite. Vamos aqui, então, adorar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu. Pastor Luiz, boa noite, pastor. Boa noite. Está ouvindo? Estou ouvindo bem. Tranquilo. Está ouvindo bem? Joia. Ah, coisa boa. Nós estamos aqui, mais uma sala de bate-papo, aproveitando o Senhor e a sua gentileza de nos ajudar, né? Já está se tornando uma pessoa de casa. Né? É um prazer muito grande, viu? Sempre uma alegria, viu? Amém. O assunto dessa noite, pastor, parece um assunto bastante interessante, né, para nós, né? Nós falamos sobre a atenção que os grupos religiosos têm dado para a teologia clássica. Parece que a teologia, aquelas de raiz, a teologia que foi berço para as outras teologias, tem sido um atrativo para as outras religiões. Então, eu gostaria de conversar com o senhor nessa noite com o tema a busca pela religião, pela reconciliação com a teologia clássica. A busca pela reconciliação com a teologia clássica. Parece que essas pessoas que estão vindo para a igreja, principalmente os pentecostais, significa que há uma reestruturação ou um avivamento, vamos dizer assim, da teologia reformada. E eu gostaria de discutir isso com o senhor. O que é que o senhor acha? Excelente ideia, é isso mesmo, né? Nós estamos vivendo esse rejuvenescimento da teologia e ela que vai ser isso ao longo do tempo, e isso vai ser muito bom para a igreja como um todo, muito equilíbrio para a igreja. Ok. Vamos esperar o pessoal chegar mais, aí tem mais gente chegando aqui, né? As pessoas podem nos ajudar. Isso, mandar um abraço para a Bela aqui, ó, da igreja aqui do Batista da Aliança, né? Sempre participa com a gente. Deus abençoe. Amém. Aqui também a Kelly sempre participa também, Estevão, né? Tem bastante pessoas aqui já, graças a Deus. Pastor, vamos fazer uma oração para dar início então? O senhor faz essa oração? Vamos. Amém. Nossa Deus, nós queremos colocar em nós esse momento e suplicar que a tua bênção possa estar sobre nós e o que vamos falar aqui hoje traga glória para o teu nome e crescimento para os teus filhos que vão nos ver. Que o Senhor possa usar desse momento para trazer um maior entendimento, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe nesse momento e a todos que participarem conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos que estão na live podem participar também, fazendo perguntas, meus queridos. Nós vamos falar sobre a busca pela reconciliação com a teologia clássica. O que significa isso? As igrejas tradicionais estão cada vez mais atraindo pessoas de outras igrejas, de outras linhas teológicas. Por que isso está acontecendo? Aquilo que foi forte no passado, aquilo que foi tradição, que foi quase que cultural no passado, tem tomado fôlego de novo.
tem sido algo tem trago a atenção, chamado a atenção de alguns teólogos, que é o ingresso de vários irmãos, principalmente de linha pentecostal, dentro da Igreja Reformada. Então, nós temos nessa noite como preletor, como aquele que vai nos ajudar a achar como é que se diz? Um alvo, né? Um pensamento comum. Pastor Luiz Fernando, já conhecido dos irmãos, pastor da Igreja Batista da Aliança ali no bairro Caiçara, e nós vamos falar nessa noite sobre esse assunto, né? Qual a importância, né, dessa chegada de pentecostais à Igreja Reformada? Será que a reconciliação da tradição clássica de novo, né? O que é que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor? Tem chegado gente de outras linhas teológicas na Igreja do Senhor, principalmente linhas pentecostais, e eu gostaria também que o senhor desse uma introdução, mostrando para os irmãos que estão nessa live a diferença entre a igreja tradicional e a igreja pentecostal. Por que é que os pentecostais estão sendo atraídos pela igreja reformada? E que diferença que tem? Tão grande assim, né? O que é que os diferencia tão fortemente? Boa noite. Vamos falar de duas vertentes importantes, né? Primeiro, que o movimento pentecostal ele é novo demais, né? Ele tem aí menos de 140 anos, mais ou menos, 150 anos. Então, ele está formando uma tradição ainda em termos de teologia, em termos de conteúdo, né? Se nós pegarmos o movimento de santidade no século XIX, 1870, 1840, mais ou menos, isso aí foi dado origem ao movimento pentecostal na década de 1900, né? Na viradinha do século, onde vai surgir a Igreja Assembleia de Deus, né? E lá pela década de 30, 35, 40, vai chegar a época do Evangelho Quadrangular, né? E depois nós vamos ter o que a gente chama de terceira onda, que foi o movimento carismático, que entrou na década de 70, né? Pegou muita igreja episcopal, igreja católica, né? Então, isso aí é bem novo. Então, esse movimento traz consigo algo bom, que é o fervor espiritual, né? É a busca por algo mais, por uma intimidade muito grande com Deus. Mas ele, por outro lado, deixa a desejar a questão de conhecimento, não é? Tem um fervor muito grande, mas uma base muito rala, muito pequena, não é? Então, as pessoas no meio pentecostal, tirando exceções, obviamente, que tem pessoas que estudam muito, tem bons teólogos no meio pentecostal, eles dão preferência para o sentimento e não para a razão em si, não é? A teologia clássica vai apelar tanto para a razão quanto para o sentimento. Ou seja, nós não podemos tirar de um culto a questão do sentimento, porque o ser humano está envolvido nisso. Mas a teologia clássica ela privilegia como vou dizer assim, interpretar a Bíblia mesmo pelo método histórico gramatical, não é? Trazer um conteúdo muito substancioso para que possa poder alimentar a pessoa. O que acontece muitas vezes é que a pessoa se converte numa igreja pentecostal, vive aquele calor intenso e está em busca de algo mais, algo que possa alimentar a sua mente, o seu coração, a sua fé, com um conteúdo que possa lhe dar esse alicerce. Ele vem para onde tem a teologia reformada ou a teologia clássica, né? Okay. E isso é importante porque vai haver essa mesclagem do modo de ver e de viver a fé cristã, né? Ok. Tem uma reportagem aqui interessante, pastor, lá dos Estados Unidos, né? Aliás, os irmãos que estão assistindo essa live devem entender que um dos frutos do calvinismo da Europa é os Estados Unidos. O movimento calvinista ali nos Estados Unidos, né, o movimento calvinista ali na Europa, ali na Suíça, depois foi para a Inglaterra, mas no leste europeu, na Escócia, esse movimento, ele fundou os Estados Unidos, ele é fundador dos Estados Unidos. Mas de uns anos para cá,
o calvinismo, ou seja, a teologia clássica dos Estados Unidos, tem se perdido. Mas há uma reportagem aqui dizendo, pastor Luiz, que há um retorno ao fervor da teologia clássica, das raízes da fé cristã. E diz que lá nos Estados Unidos, em 2009, começou um movimento chamado neocalvinismo. O mundo evangélico sendo agora atraído de volta, né, para a teologia clássica. E eles colocaram o nome, né, dessa volta para a teologia clássica de neocalvinismo, né? Então, a revista Time, na época de 2009, publicou, né, uma reportagem falando sobre esse movimento fervoroso que está surgindo até em Nova York. Tem um movimento forte ali em Nova York, de neocalvinistas, né? Gente que está voltando à teologia raiz mesmo. Então, o texto diz assim, ó, mesmo escrita para o contexto norte-americano, a matéria salientou a sua influência pelo mundo e o seu recebimento no Brasil e fomentou uma série de reflexões sobre o tema em diversos ambientes, principalmente no meio da internet, né? Esse surgimento do movimento neocalvinista começou a virar notícia ali em 2009, né? Naquela sociedade ali, na sociedade americana. Então, o que o senhor acha que está crescendo o interesse pela teologia clássica? O senhor acha que há um crescimento de pessoas, às vezes, frustradas com a sua igreja, frustradas com a pregação, frustrados com o conteúdo teológico e estão atrás de alguma coisa mais consistente, uma coisa mais forte, com mais conteúdo? O que o senhor acha? Há um crescimento de interesse pela teologia clássica? Antes de responder, eu queria mandar um abraço para o Fred, para o pastor Marcos Barreto, o pastor Robernani, que estão conosco, né? Nos enriquece muito a participação deles. Eu vejo assim, com o advento das mídias sociais, nós temos uma divulgação muito grande da teologia clássica, não é? Então, nós temos aí Instagram, Facebook, YouTube e outras mídias mais, que vão proporcionar o contato do cristão com essa forma de pensamento. Fora isso, também, nós temos várias editoras de linhas clássicas, como a Fiel, por exemplo, a PES, não é? Que elas estão publicando livros e publicando muitos livros sobre o assunto. Estava outro dia conversando com a minha mulher, no meu tempo de seminário, eu ia numa livraria evangélica em Belo Horizonte para todo sábado de manhã comprar livros. E eu só via os mesmos livros lá, não é? Comprando e comprava uns livros diferentes que eu encontrava, mas não tinha tanta publicação assim. E hoje, por exemplo, nós conseguimos importar livros de países, né? E trazer para dentro do país esse conteúdo. Existe um interesse, sim, e o neocalvinismo, basicamente, ele tem atraído muita gente que tem se interessado por um conteúdo diferenciado, por explicações para as crises da vida, os mais sólidas, né? Então, nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, pastores como o Paul Washer, por exemplo, o John MacArthur Jr., que são pastores de ponta nos Estados Unidos, que trazem essa base clássica nas suas pregações. E são, por exemplo, o John MacArthur Jr., ele tem uma comunidade caminhando aí para 15 a 20 mil membros, e ele escreve muito. Então, os seus livros são publicados no mundo inteiro. A busca por respostas sólidas, consistentes, tem atraído esse tipo de cristão que quer se embasar para até dar razão da sua fé daí para frente. Não é? A gente poderia perceber, por exemplo, tem surgido agora muito, mas muito mesmo, apologistas no meio cristão que defendem uma teologia clássica. Né? Eles trazem argumentos dentro da teologia clássica. Eu entendo que o que vai sustentar a igreja nas próximas décadas é a teologia clássica mesmo. Tá certo? Ela vai sustentar como esse alicerce, esse farol muito grande, que vai lançar luz
para que a sociedade possa ver o cristianismo de outra maneira, não é? Ok, Ah, ok. tem muita oferta em termos no meio evangélico que destoa da teologia clássica. Então, nós temos, por exemplo, ofertas de movimentos carismáticos que oferecem curas de todas as maneiras. Não estamos dizendo que Deus deixou de fazer isso. Estamos dizendo que Ele não faz isso toda hora, né? A todo momento, É em todo verdade. tempo, não é? Deus é É isso mesmo. poderoso e pode operar. Tem também, por exemplo, os movimentos que trocam, barganham com o ser humano. Se der dinheiro, então Deus dá a bênção. Não existe isso em hipótese alguma. Outros causam terror no ser humano. Ou seja, se você não seguir tal pensamento, você vai para o inferno. Ninguém se entrega nas mãos de Cristo com medo de ir para o inferno. Nós nos entregamos nas mãos de Cristo porque a graça dele atuou em nós, nos trouxe vida e nós passamos a entender o significado do Evangelho e o amamos profundamente. Ok. Então, essas coisas acontecem mesmo, né? Parece, pastor, uma coisa que eu tenho notado, quando a gente faz a análise histórica do desenvolvimento da teologia clássica na história do mundo, principalmente a igreja e o seu envolvimento nos contextos sociais e culturais das nações, a gente observa que ela teve um pico de crescimento, né, do século XVI, XVII. Você vê que a reforma foi levando a teologia reformada, foi apurando ela, mas aí no século XVIII, quando surge o iluminismo, nós vemos que ali houve uma tensão muito grande ali entre a teologia clássica e agora o pensamento moderno, né? E a gente vê que em certo momento no desenvolvimento da teologia clássica, ela chega a um pico e depois ela começa a cair. Ela atinge seu auge ali nos Estados Unidos, aonde o pensamento calvinista e o desenvolvimento daquele país parte das primícias puritanas e bíblicas, cresce o país, desenvolve a nação, mas depois começa a cair de novo. Mas me parece que nós estamos vivendo um momento agora reverso. É aquele momento em que a história mostra que a teologia clássica cai, né, na sua importância, agora ela retorna de novo a ter importância. Eu digo isso, pastor, porque esses dias eu fui numa livraria, aqui onde eu moro aqui, e tinha muitos anos que eu tinha ido lá, mas muitos anos mesmo. E ela era uma livraria, pastor, de literatura pentecostal ou neopentecostal. Então, muitas vezes eu nem olhava para essa livraria, não, nem ia lá ver livros, não, porque não me interessava. Mas esses dias eu fui lá, eu fui comprar uns presentes para a sociedade aqui da igreja, e para minha surpresa, pastor, a maioria dos livros, quase que 90% dos livros dessa livraria, que é de nível pentecostal, a maioria dos seus livros eram livros de cunho reformado, de cunho teologia clássica. Eu vi coisas lá que eu não acreditei. Eu vi escritores, teólogos clássicos lá, né? Então, eu acredito, me parece, que nós estamos tendo agora um retorno aos primórdios da teologia clássica. O que o senhor acha? O senhor enxerga isso também? Há uma mudança na sociedade evangélica, na percepção, naquilo que lhes interessa, aquilo que no passado era de mais valor para ele, agora tem mudado, eles têm buscado outras coisas. O senhor tem enxergado isso? Enxergo, inclusive editoras a nível pentecostal e neopentecostais estão editando livros de autores clássicos, não é? Nós temos uma denominação aqui no Brasil, eu vou citar o nome aqui, sem criticar, só por citar, da graça do R.R. Soares, ela publica livros de autores clássicos, como Tozer, por exemplo, né? Então, assim, a CPAD, que é da Assembleia de Deus, já publicou o livro do James Boyce, por exemplo, do Spurgeon. São literaturas que alimentam a alma, né? Agora, esses movimentos muito agressivos em termos de propostas exóticas, eles têm uma fase em que eles esgotam
os seus argumentos, não é? Eles chegam num ponto que satura as pessoas que vão lá e só escutam as mesmas coisas todas as vezes. Isso satura. Paulo vai dizer a Timóteo que ele deveria pregar sobre todo o conselho de Deus. E isso é de um espectro muito grande, né? Pregar sobre todo o conselho de Deus. Há pouco tempo, conversava com um pastor amigo da linha pentecostal, eu falei assim, rapaz, queria lançar um desafio para você, pregue sobre um livro inteiro da Bíblia. Ele falou assim, por quê? Porque você vai travar contato com pensamentos e doutrinas que você não estudou, e isso vai trazer para você crescimento pessoal e para a sua igreja também. Há algum tempo atrás, eu preguei na minha igreja sobre o livro de Efésios, e preguei durante 2 anos e meio sobre o livro de Efésios, não é? No seminário, eu dizia que tinha um pastor da Inglaterra que já estava há 8 anos pregando sobre o livro de Romanos. Então, assim, é uma riqueza muito grande, e eu entendo que esses modelos agressivos, onde visa mais o bolso da pessoa do que o bem-estar da pessoa, mesmo estando com boas intenções, eles esgotam em si mesmos, né? Eles trazem um limite em que a pessoa vai buscar algo diferente. E aí vai encontrar na teologia clássica uma resposta satisfatória para isso. Outra coisa são as demandas da sociedade, não é? As propostas religiosas que nós temos no mundo, elas demandam uma resposta mais inteligente, mais substancial, mais competente. E nós encontramos isso na teologia clássica, não é? Em cima disso que o senhor está falando aí, em cima disso aí que o senhor está falando aí, eu queria emendar uma pergunta. O senhor acha que a igreja tradicional clássica, elas estão preparadas para receber esse público? Eu entendo que deveria estar vamos dizer assim, o ideal, não é? Deveria estar. E olhar com muito carinho esses que estão buscando algo diferenciados. Não são pessoas inferiorizadas, não são menos seres humanos, são cristãos nascidos de novo, salvos pela graça de Deus, que estão buscando algo que possa ampliar a visão de mundo, a sua cosmovisão, não é? Ampliar os argumentos para dar resposta às crises da vida. Então, recebê-los como irmão em Cristo mesmo e dizer, olha, a nossa linha de pensamento é por aqui e espero que você se adapte bem e vamos caminhar juntos e seguir o Senhor. Não criar uma subclasse, em hipótese alguma. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Não é? Claro, Nós somos claro. miseráveis que um dia, pela misericórdia de Deus, a sua graça nos alcançou, e é isso aí, não é? Se nós temos numa teologia que tem 500 anos, não importa, né? O que importa é termos uma comunhão viva uns com os outros, debaixo desse Deus maravilhoso e misericordioso, né? Agora, uma coisa que a gente nota, pastor, que nesses dias, as pessoas que estão adentrando a religião, teologia clássica, né? Elas estão vindo com muitas expectativas. Aliás, muitas delas estão vindo com muita sede ao pote, né? Elas chegam já querendo entender o meio da questão, sendo que primeiro elas precisam aprender o começo. Primeiro elas têm que receber o leite ali, para depois chegar a comida pesada, não é isso? E como é que a gente lida com essa situação? Porque há muitas pessoas que estão vindo agora de outros contextos religiosos, e eles estão com sede, até com vontade de se livrar daquilo que aprenderam. Mas muitas vezes a gente, por ética, né, até por ética pastoral, a gente precisa também trabalhar com essa ansiedade. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor tem algum membro aí que o senhor recebeu que pode contextualizar essa ideia? Sim, tem, isso mesmo. Eles vêm com muita fome, com vontade de ter mais conhecimento, né? E um dos problemas que eu vejo nisso é a aquisição de conhecimento. A pessoa tem tendência a ficar muito sectária, achar que está melhor que os outros, não é? O conhecimento deve me levar a ter mais humildade, para me dizer o que eu estou sabendo hoje, eu preciso colocar isso debaixo do saber de Jesus Cristo, né? Paulo falou o seguinte: tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, eu coloco aos pés de Cristo como esterco,
para alcançar o conhecimento daquele que me salvou. Verdade. Então, fome atrai pessoas de fato. Agora, diz o ditado popular, né? Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Então, tem que ter muito cuidado, porque, de qualquer maneira, os ensinos, nós temos que tirar aquilo que pode trazer alguma complicação, porque nós sabemos que são expressões humanas do saber. A palavra de Deus é uma coisa, né? A minha interpretação tem que caminhar em cima disso aí. Então, eu não posso, por exemplo, criar ícones, dizer assim, tudo que essa pessoa falar é verdadeiro e eu não vou questionar. O problema é que nós temos ícones no meio da teologia clássica que se tornaram pessoas inquestionáveis, não é? E Verdade. pessoas são questionáveis. Agora, essa fome por conhecer algo melhor é muito sadio mesmo, não é? A filosofia vai dizer para a gente que nós crescemos como seres humanos, como pessoas, quando o que nós conhecemos não respondem mais às perguntas que são feitas. Aí eu sou obrigado a buscar um novo conhecimento e essa busca me leva a crescimento pessoal. Que essa sede seja uma constante. Eu preciso crescer mais, não é? Então, nós estamos, parece que falando ontem, eu li a biografia de um pastor batista clássico, B.H. Carroll, uma pequena biografia dele, onde diz o seguinte: durante mais de 40 anos, ele leu 250 páginas por dia e tinha uma memória fantástica, né? Olha a fome desse homem por conhecer mais as coisas de Deus durante 40 anos. E Deus nos deu essa fome e capacidade de ler pelo menos um pequeno percentual disso, né? É verdade. Meus irmãos, os irmãos que estão na live aí, nós estamos nessa noite conversando sobre a busca pela reconciliação com a teologia clássica. Será que existe isso mesmo? Será que a teologia clássica, ou seja, a teologia reformada, está chamando a atenção de novo, está atraindo muitos adeptos? Será que há um fortalecimento da teologia clássica? Será que há um avivamento da teologia clássica nesses últimos dias? Nós estamos conversando com o pastor Luiz Fernando, ele é pastor da Igreja Batista Aliança, ali no Caiçara. Agora, pastor, conversando sobre esse assunto de os que estão chegando agora estão vindo com muita sede, a gente precisa também entender que a teologia clássica, ela se norteia por cima de um valor, né? E ela não dá o braço a torcer desse valor. E foi exatamente aquilo que levou à existência ou a surgir, né? Ou seja, aquilo que deu impulso à reforma, né? O que deu impulso à reforma, que é a volta às Escrituras, né? Então, o que nós devemos levar para esses que estão chegando com sede, eu queria que o senhor também desse essa orientação, não é a palavra, mesmo nós norteados por doutrinas e por costumes e por ensinos que são tidos como ensinos profundos, mas tudo isso está baseado nas Escrituras. Então, não estamos levando esses novos que estão chegando de volta à Escritura, e também não seria uma forma de mostrar para esses que estão chegando de outra religião que, de uma forma ou de outra, eles não tinham a Escritura como regra de fé e prática totalmente na sua igreja. O que o senhor pode nos conduzir nessa pergunta? Via de regra, nesses meios mais agressivos, que vou chamar de meios gospel, né? Eles leem um texto da palavra de Deus e você não vê mais o pregador falar sobre aquele texto durante o sermão dele todo. Ele usa um pretexto, né? Então, essa volta às Escrituras, ela deve ser muito consistente e muito real, porque foi isso que motivou toda a reforma do século XVI, não é? Quando os reformadores trataram de somente as Escrituras, ou solas... As cinco solas, né? Isso, eles estavam apontando para quê? Que a autoridade não está na pessoa nem no cargo, mas na fidelidade às Escrituras.
não é? Hoje em dia, por exemplo, se você disser para alguém assim que vem desses meios, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ele vai dizer assim, creio. O problema não é crer. O problema é que para tais pessoas, para muitas delas, ela não é suficiente mais. Eu preciso da Bíblia mais alguma coisa, não é? Por exemplo, com todo respeito e carinho, né? Quando alguém se entrega nas mãos de Cristo Jesus e é perdoado pelo sangue dele, é lavado pelo sangue dele e salvo pela sua graça, disse Jesus que verdadeiramente ele está livre. Então, ele não tem que sofrer mais nenhum processo de libertação para se ver livre. Jesus é suficiente para as nossas vidas. E isso é um retorno clássico às Escrituras, que vai dizer que ele é suficiente mesmo. E a palavra de Deus sempre vai apontar para Cristo. Aqui eu queria deixar um pensamento, né? Para muitas pessoas, o Espírito Santo, ele faz qualquer coisa do jeito que der para fazer. Eu quero lembrar um conceito, que o Espírito Santo não fica aquém da palavra, nem vai além da palavra. Ele fica na palavra que ele inspirou, não é? Então, o Espírito é filho da palavra de Deus. Então, toda a obra do Espírito Santo deve ter como base a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, qualquer coisa exótica demais da conta, nós temos de colocar isso, no mínimo, em banho-maria e comparar isso com as Escrituras, para ver se há base para isso. Por exemplo, um pastor me mandou um vídeo hoje, né? E o pastor que estava dizendo lá, estava vinculando o problema da República Brasileira a questões espirituais. Então, quer dizer, isso são coisas que extrapolam as Escrituras. Ele quer tirar de um contexto atual alguma coisa que vincule a vida espiritual. Nós não entramos por isso. Por isso que você falou muito bem. A teologia clássica, ela tem os seus parâmetros e não abre mão deles mesmo. Tá certo? Eles estão ali, ponto final. E isso é importante, porque sem parâmetro, sem esses limites, vale qualquer coisa. Então, a pessoa sente um arrepio e fala que é de Deus. Pode ser aberto lá a janela que entrou uma corrente de ar. Então, exatamente. Outra coisa, quando nós perdemos o parâmetro da palavra de Deus, nós vamos criando uma castas hierárquicas na igreja que vai dizer o seguinte, que fulano de tal, ele tem uma condição superior ao outro. Por exemplo, é muito comum hoje termos os apóstolos do século XX, não é? Certo. Uhum. Vão extrapolando o conceito de uma teologia clássica, porque eles querem reformar a igreja, revivar a igreja. Então, eles falam, não, tem apóstolo para hoje. Eu fico me perguntando aonde que nós vamos encaixar isso no modelo bíblico. Se apóstolo era alicerce, como que eu vou lançar alicerce de um andar, de um prédio, no 10º andar? Alicerce é na base, não é? É verdade, é verdade. Nós somos edificados sobre apóstolos e profetas, nós estamos pregando sobre aquilo que eles foram inspirados pelo Espírito Santo e está na Bíblia Sagrada. Só isso. É verdade. É verdade. É verdade. É interessante, pastor, falar isso, porque quando a igreja ela tem como parâmetro as Escrituras, ela tem base para se armar contra as heresias. E esse que é o detalhe que fez a diferença na idade da Reforma, no século XVI, na Reforma Protestante. Porque os reformadores puderam dizer para a Igreja Católica que ela não era a dona da verdade, como ela se dizia, como ela se achava dona da verdade de tudo. Mas os reformadores puderam dizer, a Bíblia é, a palavra de Deus é. Quando as pessoas de outra religião, de outro contexto, vêm para a igreja tradicional, para a igreja clássica, eles precisam aprender isso.
Como o pastor falou aqui, precisamos levar o neófito para o evangelho da cruz. Exatamente. O neófito, quando ele vem para a igreja clássica, a igreja reformada, ele vai diretamente para a palavra de Deus. Ele não vem para nenhuma outra firula. Mas, pensando nisso, pastor, eu queria que o senhor também nos conduzisse na seguinte questão. Tá bom, nós estamos crescendo. Tá certo, está vindo pessoas de outras igrejas para a teologia reformada, para a igreja clássica, absorver literatura clássica, absorver teólogos clássicos, absorver... Aliás, até há poucos dias eu estava conversando com um rapaz e ele, empolgado com a teologia reformada, pastor, estava lendo Rushduni. O cara acabou de chegar. Acabou de chegar na igreja e já estava lendo Rushduni. Eu falei, moço, você está entendendo o que o Rushduni quer? Muito denso. Mas é importante a gente entender que as pessoas estão vindo com muita sede. Há um crescimento mesmo. Mas há uma preocupação por causa desse crescimento, que é um relato do reverendo Augusto Nicodemos. O reverendo Augusto Nicodemos disse que foi num congresso em Jacarta, né, ali no Oriente Médio, nos países ricos, das igrejas reformadas. As igrejas reformadas fizeram um congresso ali, sabe? Reformed Church Fellowship. E aí, nesse congresso, ele disse que tinha pastores daquela região ali do Ocidente, da China, Tailândia, Índia, pastores de vários lugares ali. E numa conversa que ele teve com um dos pastores da igreja da Coreia do Sul, eles estavam falando do seu crescimento ali no Coreia do Sul, igrejas reformadas. O grande crescimento das igrejas reformadas na Coreia do Sul. Ao conversar com um pastor da igreja da China, a igreja tinha não sei quantos milhões de pessoas já na igreja, de membros. Então, o reverendo Augusto Nicodemos pensou o seguinte, tá bom, a igreja no Brasil está crescendo, mas nós não estamos tendo o crescimento que está tendo no mundo. Ainda há, pastor, eu pergunto para o senhor, há alguma resistência da teologia clássica no Brasil para se adequar a alguns outros movimentos e desenvolvimentos que existem em igrejas reformadas pelo mundo? Por exemplo, dá um exemplo para o senhor. A igreja reformada ali na Coreia do Norte, eles têm um costume de orar e oram sem parar. Costuma ter reunião de oração às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eles têm até uns lugares ali na cidade onde as pessoas entram para dentro desses locais e vão orar. Será que ainda nós estamos precisando nos adaptar a alguma coisa para que o nosso crescimento seja realmente exponencial? O que o senhor acha? Eu entendo que não podemos divorciar conhecimento bíblico do fervor do Espírito Santo. Nós tivemos exemplos clássicos, né? Por exemplo, Jonathan Edwards, no século XVIII, ele era um teólogo calvinista, experimentou um forte despertamento espiritual na sua época, né? A tendência das pessoas é olhar para a igreja tradicional, clássica, e dizer assim, vocês são frios espiritualmente. Isso. Eu acho que nós podíamos aprender um pouquinho com os pentecostais e neopentecostais a nos abrir mais para esse fervor do Espírito Santo, porque sem essa vida do Espírito Santo, a igreja está morta, não tem jeito, não é? E aliamos a isso essa base sólida de uma teologia clássica que alimenta a alma e que te faz olhar para frente com muita esperança e expectativa. Não é? Eu vejo que nós precisamos casar, não é? O pensamento da reforma com o poder do Espírito Santo mesmo. Não é? E parece que quando a gente fala sobre o poder do Espírito Santo, causa algum arrepio no meio clássico, né? Vai dizer, isso aí é pentecostal. Não podemos vincular poder e vida do Espírito Santo, dinâmica do Espírito Santo, ao movimento pentecostal somente. Não é? Nós tivemos um movimento de missões mundiais no século XIX, que varreu o mundo inteiro, com muitos missionários enviados por juntas de igrejas clássicas, não é? Que presbiterianos e batistas que viveram o poder do Espírito Santo no campo missionário. Então, eu vejo que nós precisamos aliar
essa coisa gostosa da vida íntima do Espírito Santo com o conhecimento. Você abordou um ponto muito bacana ali atrás um pouquinho, quando você fala assim, o conhecimento da teologia clássica nos livra de heresias. Livro mesmo, livro mesmo. Se nós não tivermos um conhecimento substancial daquilo que Deus está fazendo e fez, nós vamos abraçar qualquer ensino como verdade absoluta, que não temos que questionar. A Bíblia diz para nós julgarmos todas as coisas. Então, como é que eu vou julgar se eu não tenho um conhecimento que me leve a dizer se está certo ou se está errado? Tem no meio pentecostal e neopentecostal a ideia de que nós não podemos também julgar de jeito nenhum. É um equívoco muito grande. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu, várias delas, são julgando doutrinas erradas. Não é? Exatamente. É isso. Então, a teologia clássica me dá embasamento para eu ter uma vida cristã sólida, na dinâmica do Espírito Santo e fazendo uma asepsia na igreja dos erros teológicos, não é? Que Exatamente. isso leva a uma consistência maior da igreja. Se a igreja evangélica se voltar para uma teologia sadia, ela vai influenciar onde estiver com muito poder. Sem essa teologia, ela vai ser mais um movimento que está acontecendo social, né? Exatamente. E é interessante, pastor, sem esse aprofundamento na palavra do Senhor, nós estamos retirando de dentro da igreja algo muito importante, que são os apologetas. Nós podemos voltar lá no século V, né, quando houve ali o concílio, né, de Nicéia, onde no concílio de Nicéia teve que ser votado ali se Cristo era filho de Deus ou não, tudo baseado no credo, tudo baseado na fé. Alguém teve que se levantar ali e dizer, não, peraí, aí está errado. A fé nossa está baseada nisso. Nós estamos, nesses dias, vivendo um tempo em que não existe uma fé fixa. Claro que a igreja clássica ela tem essa fé, ela é confessional. Quando a igreja é confessional, ela está armada, ela está abalizada. Mas nós temos muitos irmãos e muitas igrejas aí em que os irmãos não sabem o que defendem. E outra coisa, não estão armados contra a heresia. E pior, ainda vivem da heresia, né? Eles montam na heresia e usam ela como pretexto para poder atrair pessoas para dentro da igreja. Nós precisamos entender que a volta para a palavra de Deus é uma das necessidades mais importantes que a igreja precisa correr atrás, precisa buscar, porque ela traz a ideia de um povo apologeta, né? É a igreja de Bereia, não é isso? Tudo que se falava, ela consultava primeiro, não é isso? Os bereanos. O que está acontecendo nesses dias, né? As pessoas não estão voltando na palavra de Deus para buscar se o que eles estão ouvindo é verdade ou não. O Adenilson, ele diz assim, ó, usar um texto da Bíblia sem contexto é o quê? Um pretexto para a heresia. Uma coisa também interessante, pastor, que tem acontecido, é que as pessoas têm absorvido uma maneira de pregar que é da igreja clássica. É a pregação expositiva. Muitos pastores e outras linhas teológicas têm abraçado a forma de pregação chamada pregação expositiva. Tem um pastor chamado Ciro Sanches Zibord, que ele diz o seguinte: os pentecostais só ouvem a verdadeira exposição da palavra em igrejas reformadas. Olha o que ele disse. Os pentecostais só ouvem a verdadeira exposição da palavra em igrejas reformadas. Por outro lado, é uma afirmação preconceituosa, para dizer o mínimo. Aliás, alguns expoentes mais exaltados do calvinismo parecem sugerir, nas entrelinhas, que os pentecostais formam parte de um evangelicalismo subdesenvolvido, de terceiro mundo teológico. Ora, é verdade que os assembleianos, em especial, não priorizam a pregação expositiva como modelo homilético, mas isso não quer dizer que eles desprezam a exposição
bíblica. Presbiterianos e outros segmentos reformados praticamente canonizaram a pregação expositiva. Para eles, foi ela que virou o mundo às avessas, como diz Charles R.C. Sproul, né? Esse pastor está dizendo o seguinte: os pentecostais estão vendo que a pregação expositiva é mais interessante que a tópica, né? Ou que a textual. Mas ele está criticando aqui, dizendo, não, mas a pregação expositiva não é isso tudo, não. E, na verdade, ele está errado aqui, né? A pregação expositiva é realmente uma das bases de pregação mais funcionais das igrejas clássicas. Por quê? Porque ela leva o pregador a ficar fixo na mensagem. Ele não sai dali. Ele não tem como inventar moda. Então, uma vez o teólogo ali abraçando a mensagem por meio expositivo, ele não tem como fazer aquele tipo de pregação chamada pregação carapuça, né? O que o senhor tem a dizer, pastor? O que o senhor acha da pregação expositiva como sendo uma das marcas das igrejas teológicas clássicas? Ela é fundamental e sempre foi o alicerce das igrejas clássicas e também ligado à teologia clássica. Quando alguém empreende a tarefa de abrir a Bíblia, ler um texto bíblico, ele deve ficar nesse texto e explorar todo o significado que esse texto tem a dizer. Isso é tão importante, por quê? Porque o pregador, ele quando empreende essa tarefa, ele vai ter que buscar o conhecimento na época, entender o que o autor disse na época, tá certo? E trazer isso para os dias de hoje. E isso exige muito estudo por parte do pregador, não é? Muita dedicação por parte do pregador para que ele entenda o que o texto quer dizer. Se eu me proponho a pregar a palavra de Deus, eu preciso entender o que ela está dizendo, no tempo que ela foi escrita, e o que isso quer dizer para nós no dia de hoje. E se eu não estudar, eu não consigo extrair do texto aquilo que o autor quis dizer. Isso implica em que a pregação expositiva, ela me faz voltar para o texto da Bíblia e nele eu vou dissecar isso e trazer isso a nível que o meu ouvinte entenda e possa crescer na imagem semelhante de Jesus Cristo. Esse é o objetivo da pregação expositiva, né? Trazer Cristo mais claro para cada um de nós. Né? É verdade. Então, a pregação expositiva, ela é fundamental. Eu quero dizer o seguinte, eu participo de um grupo de debates de teologia, segunda, quarta e sexta, a maioria é assembleiana, tá certo? E ali eu vejo que nós somos quase 200 pastores ali participando. Tem muita gente ali inteligente, muito pastor competente, que tem uma vasta biblioteca e eles estudam mesmo. Agora, se nós formos pensar na maioria dos neopentecostais, por exemplo, eles não têm pregação nenhuma. Eles usam aquilo ali, um texto bíblico, como uma porta, uma abertura, e o resto vai do jeito que vier. Não é? Então, não traz consistência para o ouvinte, que ao longo do tempo, aí, Francisco, há uma coisa séria. A vida vai cobrar respostas do ser humano. E ele não vai ter resposta para dar. É verdade. É verdade. Quando a igreja... Nossos filhos vão para as faculdades. E eles vão travar contatos com várias filosofias. Não basta dizer para eles que a Bíblia diz isso. Eu tenho que trazer isso num contexto atualizado para eles e dizer para eles, olha, disse isso lá atrás, quer dizer isso aqui hoje. E comparar as coisas. Né? A vida exige resposta. É verdade. Outra coisa que, unindo com o que o senhor falou, a pregação expositiva, ela faz com que o pregador faça análise do contexto, da cultura, da forma de viver da pessoa que está falando aquele texto. Por exemplo, você vai ver, estudar como que Paulo vivia e por que Paulo estava falando do jeito que falou naquele dia. O auditório que está ouvindo uma pregação expositiva, que está recebendo esse tipo de ensino,
Ou seja, o cara está extraindo do texto, contexto cultural, contexto social, os costumes da época, vai dar mais bagagem para esse auditório, para esse ouvinte, para se defender lá fora de um possível, né, de uma possível armadilha, não é isso? Então, o senhor falou muito bem. As pessoas estão indo para as universidades, principalmente os cristãos estão indo para as universidades e estão voltando desviados, não estão voltando crentes mais, né? Até que a Heloísa aqui, ela está dizendo assim, a pregação neopentecostal é um problema ou a causa da perda de membros? O que é que o senhor acha? A pregação neopentecostal é um problema ou a causa? Por exemplo, a pregação da teologia da prosperidade descaracterizou a mensagem do Evangelho, porque trouxe Deus como um provedor financeiro e de bens materiais. Jesus Cristo não veio a este mundo para prover bem material para ninguém. Ele veio a este mundo resolver uma crise entre a criatura e o Criador, que era o pecado do ser humano. Ponto final. Agora, dizer que Deus virou um provedor de bens materiais e que se você der uma oferta de X, Deus vai te dar X mais 10, isso é descaracterizar a mensagem do Evangelho. Verdade. Quando você escuta pregadores que não vão para uma pregação expositiva, você vê eles falando de tudo, de namoro, de qualquer coisa, menos da centralidade do Evangelho. Paulo falou assim, aos Coríntios, se eu não me engano, quando eu estive entre vós, não quis saber de nada, a não ser de Jesus e este crucificado. Verdade. Se não me engano qual que é a igreja, Jesus vai salientar o fato daquela igreja ter julgado os apóstolos, os falsos apóstolos e os achado mentirosos. Olha o nível dessa igreja. Ok? Então, o que nós precisamos é dessa vontade de querer voltar para a Bíblia de novo, nos embasar nisso e olhar para frente com muita esperança. Não é? Deus e vai operar de acordo com a palavra dele. Eu não posso viver divorciado disso em hipótese alguma. Né? Ok. Agora, para finalizar, pastor, nós estamos quase chegando no final da nossa live. Né? Nós estamos falando nessa noite sobre a busca pela reconciliação com a teologia clássica. Será que as igrejas estão recebendo novos membros, principalmente pentecostais, porque a teologia clássica tem atraído essas pessoas? Uma última pergunta aqui, pastor, é relacionada ao grande desafio da teologia clássica nos dias de hoje. O reverendo Lincoln Duncan, que ele é pastor da primeira igreja em Mississippi, nos Estados Unidos, ele diz que ele tem visto um grande desafio para a teologia clássica entre os jovens. Os jovens têm ido para a universidade, como o senhor tinha falado. Os jovens vão para a universidade. Quando eles saem da universidade, eles não veem mais razão para se envolver com aquele contexto ali religioso ao qual eles viviam. Ou alguns que querem ir para o seminário, muitos que estão na igreja e querem ir para o seminário, eles não querem aprofundar na teologia. Eles acham que a teologia perdeu a sua essência, perdeu o seu valor. Para eles, eles não acreditam que a teologia tenha tanta importância. A preocupação do reverendo Lincoln Duncan é que esses jovens que estão indo para o seminário se formem amanhã pastores de igrejas clássicas, mas com conhecimento raso. Qual que é a sua definição, o seu entendimento sobre um dos grandes desafios para a igreja? É ela continuar com esse nivelamento teológico, com essa ortodoxia, mantendo aquilo que foi ensinado, tanto em conhecimento como em busca de aprofundamento desse conhecimento, zelo da palavra de Deus e as demais coisas que essa teologia exige. O que o senhor acha que seja um grande desafio? Pensando aqui no que o reverendo Lincoln Duncan falou. Para muitas pessoas, a teologia mata o fervor espiritual. Ok?
Para mim, a teologia abre portas para que eu seja mais fervoroso espiritualmente e que me faça envolver mais com as coisas de Deus. Nós não precisamos temer, nós precisamos de buscar equilíbrio nas coisas. E esse equilíbrio, para nós, ele é fundamental. Se nós não desejarmos o conhecimento teológico, nós vamos ser arrastados por todo o vento de doutrina. O apóstolo Paulo fala em Efésios 4 que chegaria o tempo em que os homens iam manusear os membros das igrejas como se fossem jogos de dados. O termo ali é cubeia, que vai gerar cubo. Ou seja, os homens iriam jogar com os cristãos como se eles fossem jogos de dados. Ou seja, sem valor algum, porque não tem essa base, não é? Nós temos que preparar nossos jovens para entrarem nas faculdades e sair de lá pessoas com mente mais abertas para servir a Deus, sem medo de encarar as filosofias que estão pela frente. Ok. O reverendo Lincoln Duncan, ele diz que 50 anos atrás, ou seja, quando ele formou, uma das prioridades que os jovens que estavam indo para o seminário buscavam era familiarizar com a Bíblia. Então, muitos dos estudantes da época dele tinham prazer em decorar a Bíblia, tinham prazer em ler e estudar a Bíblia. Eles saíam do seminário e se tornavam pastores com mais preocupação com o conteúdo bíblico. E eu posso falar isso, pastor, que eu tive um professor, o reverendo Ulisses Horta, ele tinha a Bíblia decorada na cabeça. Nós temos um pastor também aqui no nosso presbitério, chamado Alberto Antônio Sperber, que também tem a Bíblia decorada na cabeça. Esses homens mais velhos, eles tinham mais dedicação em cuidar e zelar da palavra do Senhor. E nós temos visto que a igreja clássica, teologia clássica, tem absorvido pessoas de outras religiões, mas ela precisa também se preocupar com aquilo que ela tem de conteúdo para passar. Não é isso? Perfeitamente. Eu não vou me estender, não, estou faltando 3 minutinhos para acabar a nossa live. Okay. Mas é isso mesmo. Eu preciso conviver sem perder a minha origem e a minha base. A Bíblia é o centro de todas as coisas. Ok. Então, para finalizar, o senhor acha que há uma busca pela reconciliação teológica clássica? Essa busca existe, está crescendo e ela é benéfica. E nós precisamos incrementar isso mais, porque isso, como eu disse lá atrás, vai sustentar a igreja nas próximas décadas. E isso vai fazer muito bem para a vida da igreja. E nós temos que ser porta-vozes disso para a glória de Deus. Amém. Não sei se o senhor sabia, mas no governo do Bolsonaro existe um irmão lá que é pastor reformado. É um teólogo clássico. Faz parte do governo do Jair Bolsonaro. Então, nós estamos vendo que há o envolvimento, né, dessa teologia também com o governo, também com a política. Não é isso? Ele pertence à Advocacia Geral da União. Exatamente. Né? Que lá é uma coisa muito bacana, influenciando tanto juridicamente quanto espiritualmente. E isso faz parte da vida da igreja. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo mesmo. Né? Ok. Só para finalizar, deixar para os irmãos, né, como entendimento que há muitos frutos deixados pela teologia clássica no mundo. E nós temos isso como sendo resultado do cuidado, do zelo dessa igreja, né, clássica com a palavra de Deus. E nós devemos, então, firmar cada vez mais nessa verdade de que a palavra de Deus, como é defendida pela teologia clássica, ela é a nossa única razão de fé e prática. Não é isso, pastor? Isso mesmo. Quero deixar forte abraço a todos que participaram conosco, a você, Cícero, pelo privilégio de participar com você mais uma vez. Você é uma pessoa muito especial. Amém.